É verdade que a filosofia, ela abrange muitas partes da nossa vida, mas a gente parece que trata a nossa vida uma coisa e a vida profissional outra. Na verdade, é praticamente a mesma coisa. A diferença é que a gente tem algumas técnicas para sobreviver no mercado de trabalho, mas que a filosofia com certeza abrange facilmente. Eu sou Guilherme Nau e hoje a gente vai falar algumas frases filosóficas para a gente usar no nosso trabalho. Eu também usei no meu trabalho, né? E funcionou muito. A primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é que frases filosóficas não necessariamente partiram de filósofos, mas elas funcionam muito bem. E eu tenho aqui alguns casos. A primeira frase aqui é uma coisa que Jesus falou. O peso que essa frase traz, ela é muito interessante, principalmente para você que se sente explorado ou já viu que uma pessoa que explora outra ou coisas do gênero. Aí você começa a perceber que essa pessoa vai na missa todo santo domingo, mas na hora de trabalhar explora os outros, né? Coloca funções que não deveria, deixa a pessoa extremamente cheia de coisas para fazer sem a própria função dela, não contrata outra pessoa para ajudar. E olha só que interessante isso daqui. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos serve, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será o servo de todos. Ou seja, quem quiser ser importante, que sirva aos outros. Isso é um relato de Mateus 10, 43, 45, sobre o que Jesus falava, porque assim, aconteceu o seguinte, chegou uma mulher, era mulher de um cara muito importante, ela tinha 2 filhos, e ela cumprimentou Jesus, e ela falou para Jesus: prometa pra mim que quando você for rei, os meus dois filhos vão ter um lugar na sua direita e a sua esquerda. Jesus parou e falou assim: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Ele olhou para um cálice e falou assim: eu posso tomar do mesmo cálice que aquele ali? Ela falou que sim. Ele falou: olha, quem escolhe isso é Deus, não sou eu. Ou seja, foi utilizado um artifício político, né? Normal, hoje em dia, né? Que também era muito normal naquela época, mas que Jesus condenou. Os discípulos que estavam junto com Jesus ficaram extremamente irritados com os 2 filhos, né? E ele puxou os discípulos pro canto e falou: olha, eles ali não têm o conhecimento da coisa, mas vocês vão fazer a partir de hoje o seguinte: qualquer pessoa que quiser ser o primeiro vai ser o último. Qualquer pessoa que quiser escravizar vai ser escravizada, porque a pessoa precisa entender que as coisas não funcionam assim. E é interessante a gente ver Jesus falando isso, porque assim, ele dá uma noção de liderança pra gente muito interessante numa frase muito sintetizada. Ou seja, a gente não pode querer se sobressair, sempre ser o melhor. O líder, ele não tem esse papel. O papel do líder não é ser o melhor. O líder, ele é bom naquilo que ele é, ser líder. Ele suporta mais coisas, enfim. E uma boa definição estética que a gente pode dar para explicar exatamente o que de fato seria ser líder, eu que sinceramente acho que ser líder em fator humano é uma coisa que Jesus fez muito bem ao longo da vida dele. Se ele vai voltar ou não, eu não sei, mas ele deveria, que o povo meio que não entendeu, né? Que a função do líder é justamente ele ser algo muito fixo, mas ao mesmo tempo ele é maleável, entendeu? Da mesma forma que o ouro, ele não deixa de ter valor porque ele é um anel, porque ele é pó, porque ele virou papel, ele continua sendo ouro. Porém, ele é maleável, ele se transforma, ele tem várias maleabilidades. Só que o líder, ele tem esse fato de ter um valor significativo em qualquer coisa que ele assuma, em qualquer fase que ele assuma, qualquer coisa que ele se adapte a ser, e ao mesmo tempo ele continua sendo firme, ele é um metal, ele ainda é firme. Topo de tudo que as pessoas podem se apoiarem nele, né? Dependendo das adversidades. Então ele é o ponto do meio fixo onde as pessoas podem se apoiar. E aí, conforme vai deixando de ser tão líder, né? As pessoas vão ter outra significância. Esse é o real sentido da liderança no quesito de pirâmide, que a gente está acostumado com a pirâmide do capitalismo, aquela ideia usada por Karl Marx, né? Não é bem aquilo ali que tem que ser para um líder. Aquilo ali funciona para pessoas mesquinhas, que era exatamente isso que Jesus queria desfazer. Porque essa pessoa extremamente mesquinha, ela tem que tomar uma lição da vida para ser serva, para aprender que tem que servir primeiro, para entender o que é ser servido. E não é porque você é servido que você não vai deixar mais de servir. Na verdade, você tem que servir o dobro. E agora a gente vai para Marco Aurélio. Marco Aurélio traz uma frase em uma das suas meditações que é muito marcante: nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Ou seja, as coisas não acontecem com você, no seu trabalho, na sua vida, etc e tal, porque aquilo ali é incomum de acontecer com uma pessoa. Seja exatamente o que for, tudo que acontece ao homem é próprio do homem. E aí uma outra frase que vai completar é uma frase de Antônio Carlos dos Santos, é uma peça na verdade, né, sobre a Inquisição de Giordano Bruno, que até inclusive já falei aqui no canal. A fogueira que incendeia é a mesma que ilumina. Giordano Bruno, ele foi inquisitado
Inquisitor, sei lá como é que é o nome disso. Quando ele disse que os planetas, que o universo era infinito e que existiam outras estrelas como o Sol que os planetas giravam ao redor da Terra. Aquilo na época era um problema imenso, né? Mas ele cometeu um crime, porque a igreja idealizava uma ideia central da Terra. E aí essa frase ela complementa a outra. Por quê? Porque as coisas que acontecem na nossa vida, as adversidades que acontecem na nossa vida, elas não vêm para fazer a gente perecer. Elas vêm para fazer a gente forte, mas não que é o intuito delas, né? Mas se elas aparecem na nossa vida e a gente tem a capacidade de superar, a gente supera e depois aquele negócio parece que ficou uma coisinha pequena. Você pode perceber que nas maiores adversidades da sua vida, se não fosse essas adversidades, você não entenderia, não teria uma visão de mundo da maneira que você tem hoje. E no trabalho não é diferente. Por muitas vezes a gente aceita desafios que a gente acha que são incabíveis, ou a gente passa por adversidades enormes no trabalho. Eu trabalhando com vídeo, aquelas atorações, o cliente chato, brigando e xinga o tempo inteiro. Aquilo ali ele não vem pra você PDC, não é pra você devolver o xingamento, é pra você se aprimorar, pra você colocar o seu senso crítico do que é certo e o que não é à prova. Não quer dizer que você tem que devolver na mesma moeda. Quer dizer que você tem que entender que aquilo ali é uma infelicidade daquela pessoa que não pertence a você e que você precisa aprender a trabalhar, mesmo que você sinta isso. Então todas essas adversidades, esses atritos da vida, eles vêm para causar uma chama, e a chama nos muitos mitos, né? Ela é caracterizada pela consciência, pela alma, de você ter consciência de alguma coisa. Então é por isso que a fogueira que incendeia é a mesma que ilumina. Ao mesmo tempo que a gente cria um atrito, a gente cria uma consciência sobre algo. É por isso que as adversidades da vida, como dizia o Marco Aurélio, são comuns do homem, e elas vêm para somar para a gente aprender algo mais. E agora, não vem de filósofo, não vem de nada do gênero, nenhuma pessoa desse gênero. Veio de Belchior. Belchior, ele tem frases sensacionais nas músicas dele. Se você pegar o álbum dele, Alucinação, cara, é sensacional as coisas que ele traz. E eu trouxe algumas frases dele aqui. Não quero o que a cabeça pensa, quero o que a alma deseja. O que a nossa alma deseja exatamente? Ela deseja uma coisa sempre que não tem nada a ver com material, cara. E no vídeo sobre razão e emoção, eu falo exatamente dessa questão de que a gente faz uma coisa por amor e a gente não tá fazendo pelo dinheiro. Se a gente tá fazendo pelo dinheiro, o amor não tá no que a gente tá fazendo, tá? O amor tá no dinheiro, né? Depois que você recebe dinheiro, acabou o amor. Ou quer receber mais dinheiro, enfim. Então a ideia é que a gente faça coisas que a nossa alma diga. Putz, eu quero fazer uma coisa, eu quero fazer um bem pela pessoa. Nossa, eu fiz isso daqui, não fiz para receber algo em troca, eu fiz o bem pela pessoa porque eu acho que é certo fazer o bem. E eu quero um mundo melhor, então eu vou fazer o bem. Não interessa se a pessoa gostou, se ela disse obrigado, se ela não disse. Não interessa. É o que a alma deseja. Uma coisa boa e justa, por um mundo bom e justo. Porque a cabeça pensa que ele fala de uma maneira metafórica, né? Que é sobre dinheiro, luxo, desejos, coisas desse gênero, que de certa forma não são erradas, a gente precisa de um certo conforto, mas ele não quer o que a cabeça pensa, ele quer o que a alma deseja. E aí tem outra frase dele aqui: sons e palavras são navalhas, e eu não posso cantar como convém, sem querer ferir ninguém. A gente não pode sair falando de tudo que a gente pensa, por mais que a gente ache extremamente correto, ou a gente saia falando o que a gente acha lindo, bonito, porque as palavras são navalhas. Por mais que para outras pessoas elas servem como um veludo, para outras pessoas vão ser navalhas, né? Eu não posso cantar como convém sem ferir ninguém. Isso é uma coisa que se a gente for trazer para o nosso trabalho, é o seguinte: a gente precisa muito cuidar com as coisas que a gente fala, com as coisas que a gente conquista e expõe, ou a maneira que a gente precisa dar uma crítica para que a pessoa melhore, ou enfim. A gente tem que cuidar não pelo fato de não sofrer uma represália. Como ele diz, não adianta, alguém vai sair ferido, né? Mas a gente sempre tem que cuidar, porque a gente tem que ter essa consciência que palavras, e assim, se a gente fosse falar de alguma coisa existe de magia no mundo, a magia são palavras, né? Imagina, você fala uma coisinha, mexe a boca e a pessoa vai lá e faz isso. É mágica, né? Você é tão articulado, você consegue conversar tão bem que uma equipe inteira de um monte de gente consegue te obedecer e fazer o negócio funcionar. Isso é magia. Palavras são mágicas, né? Mas ao mesmo tempo que elas são mágicas, elas são navalhas. E também na hora de a gente expor sempre o máximo de cuidado possível para que a ideia fique clara.
se alguém vai se sentir mal por alguma coisa que você falou, ou acredita que é insuficiente, isso não é culpa sua. Você tomou toda a precaução. E, bom, aqui não tem nenhuma frase de Epicteto, mas o Epicteto fala que a gente não tem por que se preocupar com coisas que não estão no nosso controle. O único controle que você tem é ser bom, justo, quando for fazer uma crítica, falar com calma, explicar os pormenores e não tentar alfinetar, né? Porque a palavra em si já é uma navalha. Pra que você vai usar força na navalha, né? Você já não quer cortar. E outra frase do Belchior também que eu acho sensacional. Não me sigam, porque eu também estou perdido. Façam como eu, inventem. Ou melhor, não façam como eu, inventem. Eu não sou um ideal para você seguir. Eu fiz o que eu achava certo, né? Ou seja, a gente normalmente bate o olho numa pessoa na empresa e fala, nossa, eu queria estar lá. Mas a gente só vê a glória do cara, a gente não vê os percalços que ele teve ao longo do caminho, né? E foi exatamente esses percalços que fizeram ele chegar lá. Então a gente tem uma ideia muito romântica do que é sucesso. Ninguém tem sucesso simplesmente tendo sucesso. Por mais que o cara seja herdeiro, ainda vai ter muita coisa que ele vai ter que passar. Não faça como outra pessoa. Faça melhor, invente. Ou melhor, invente, né? Não faça como outra pessoa. Aí agora eu trouxe uma máxima hermetista, né? Que é pra gente dar umas boas sintetizadas. E aí tem uma frase minha também, não aqui, mas depois. É uma máxima hermetista. Tudo no mundo tem forças opostas, mas tudo busca o equilíbrio. Ou seja, quando a gente começa a ganhar dinheiro, vamos dizer assim, bastante dinheiro, não é porque você está ganhando mais dinheiro que você vai deixar de trabalhar. Muito pelo contrário, você tem que usar esse dinheiro para te fornecer ferramentas a mais para que você produza alguma coisa. Da mesma maneira que você ser muito mais próspero não quer dizer que você deve deixar de olhar para o lado de quem não é. Muito pelo contrário, você está sendo mais próximo, você tem que puxar aquele cara para ser próspero. Às vezes ele não teve as oportunidades que você teve, ou ele não teve uma ideia que você teve, ou ele não teve alguma coisa e você precisa trazer aquela pessoa para cá. O caminho é a fraternidade, o caminho não é para você seguir sozinho. Você mesmo é uma reunião de vários seres vivos, várias células que formam órgãos, que esses órgãos formam você. E aí todas essas células, em algum momento elas entenderam, precisamos ser um só para que todo mundo sobreviva bem. E cá está você se alimentando, levando energia e perdura por um longo tempo. Então a fraternidade é um conceito universal da vida, ela não é uma ideia utópica. E obviamente uma empresa que cresce, que tem bastante funcionário, tende a crescer mais se bem administrada. E aí que vem a ideia do líder, né? Ser o ponto fixo forte. Ou seja, da mesma maneira que ele é servido, ele precisa servir mais. E agora, né, pra gente finalizar, uma frase minha, que eu inclusive escrevo eu tenho várias meditações aqui. A vida é como um rio que flui para a direção que os teus atos te levam. Ao fim de um curso de ódio e mentiras, terás um oceano de ódio e mentiras para se perder. Basicamente, todas as coisas que a gente faz na nossa vida, elas têm obviamente uma consequência. Eu não estou aqui falando de lei de atração ou qualquer coisa assim do gênero, mas o que de fato faz sentido é que se você for um cara mentiroso e um cara ganancioso, não é que você vai atrair pessoas desse gênero para perto de você. Não é. Você vai ver naquele semelhante algo que, por mais que você odeie, aquilo ali é uma coisa que fala, não, mas ele é parecido comigo, de certa forma eu gosto dele. Isso é um problema, né? Porque da mesma forma que assim, conforme a gente vai pautando nossos atos em egoísmo e tal, o nosso rio vai se curvando e indo pro mar, né? De egoísmo. Então, cara, quando você chegar lá, vai desaguar a água naquele oceano. Ou seja, vai vir alguém muito mais egoísta, muito mais ruim, vamos dizer assim, de certa forma, do que você. Então assim, cara, se algum momento na sua vida ou no seu trabalho alguém é ruim com você, ou sei lá, é um babaca com você ou algo do gênero, não seja de volta. Passa a vez. O rio dele tá fluindo por ali, você só tava no caminho. Ele escolheu aquele caminho. Não devolva a grosseria, não devolva os atos ruins que essa pessoa fez por você. As pessoas são ruins com você, passa a vez, deixa que o rio deles corra o caminho dele, dá o teu pulinho, se levanta, se enxuga e segue o teu fluxo, entendeu? Então, não vale a pena a gente fazer isso na nossa vida. Porque no fim das contas, você vai olhar pra trás, lá no finalzinho da vida, no teu último suspiro, e vai olhar pra sua vida e falar, eu só fiquei parado, eu só fiz cagada.
E olha, cara, é muito triste ver isso. Molda os teus atos, né? Pelo bem do mundo, ao mesmo tempo, por mais que seja nos pequenos atos políticos que você é para si mesmo com os outros. Não devolva grosseria nem ódio. Se afaste e fala: eu não faço parte disso. Ou chega para pessoas boas e não espere algo em troca. Faça para o mundo melhor. E no seu trabalho, faça por um ambiente de trabalho melhor, onde as coisas fluem, o ambiente fica bom para você. Não precisa ter as pessoas admirando você, babando você, mas simplesmente precisa ter um ambiente bom, né? Porque a máxima da vida é a fraternidade. Todo mundo junto, como um só e feliz. Eu sou Guilherme Nau. Se vocês quiserem, vocês podem me seguir aqui no Instagram. Se vocês gostaram desse vídeo, clique no gostei e no inscreva-se, liga o sininho e dá uma olhada nos outros vídeos que a gente tem lá. Um abraço para vocês e tchau!